Eu vou mostrar como eu construí esse mapa em só alguns dias. Ele parece complexo, talvez, só dá pra ver árvore por enquanto, mas na verdade foi tudo bem simples. É pra um jogo que eu tô fazendo, não é um projeto sério, é mais um teste de estilo fora da minha zona de conforto. E eu falei que eu queria manter simples, rápido, porque um problema muito comum com jogos, sejam jogos indie ou jogos no geral, é que demora muito pra fazer tudo, e eu queria evitar isso. Então a ideia aqui era não planejar as coisas nos mínimos detalhes. Então, para conseguir fazer isso rápido, eu montei essa cena só pensando em preencher espaços vazios com coisas que fazem sentido ter ali. Por exemplo, não são tantas as opções de coisas para colocar no fundo do mapa. Eu tinha uma ideia geral do que eu queria, uma cena rural nesse caso, e por isso eu escolhi árvores e montanhas. Se fosse uma cena mais urbana, poderiam ser prédios no fundo. Ser uma cena rural também me deu a ideia de preencher esse espaço na curva da rua com um milharal, porque já tinha muita árvore no mapa e eu queria um pouco de variação. Mas eu não sei se ficou melhor que as árvores, mesmo elas tendo repetição. E primeiro eu tentei um morro, mas ficou pequeno, estranho. A cena não tá pronta e ainda posso alterar coisas aqui, inclusive aceito sugestões. O melhor exemplo de preencher com algo que faz sentido, que eu achei que ficou legal, foram os postes de luz. Como eu fiz uma rua, fez sentido eu colocar postes de luz, e deu personalidade pra cena, ao mesmo tempo que é uma coisa super genérica que eu não precisei, tipo, saber que eu ia colocar na cena. Foi uma coisa que eu pensei na hora. Tem as torres também, que eu achei que foram uma adição bem legal. Foi uma das últimas coisas que eu fiz. E eu, como tava testando essa neblina, eu achei que ficaria legal essas torres na distância, desaparecendo aos poucos. Eu vou ficar alterando a iluminação direto aqui, parte para poder mostrar versões diferentes do mapa, ainda tô testando essas coisas, e também porque ajuda um pouco na visibilidade, quando tá sem neblina talvez fica muito escuro. Nesse modo sólido, ainda parece complexo, mas dá pra ver que tem detalhe concentrado em uma área, que seria a área jogável. As torres são bem grandes até, eu não precisei forçar muito a perspectiva, mas as torres da direita eu mexi sim, porque eu queria garantir que desse pra ver elas em certos ângulos. As montanhas são muito básicas, eu comecei com um plano, com várias subdivisões, e puxei as colinas dessa forma. Eu copiei uma montanha para fazer as outras, torci um pouco os vértices e simplifiquei partes da modelagem. Só tem algumas árvores com formatos de árvore na modelagem 3D, mais ou menos formato de árvore, e o resto da floresta usa os clássicos papéis com uma imagem de fundo transparente. Comecei o vídeo mostrando a versão escura do mapa, porque essa visão quebra um pouco da magia, dá pra ver os defeitos. É muito diferente da iluminação correta e com as texturas aplicadas. As árvores mais detalhadas foram feitas com pedaços das árvores do fundo. Eu retirei galhos das mesmas texturas e saí organizando de forma meio aleatória até ficar parecido com uma árvore. Dá pra ver aqui como é que eu fiz mais ou menos. A textura estava bem diferente antes, eu estava testando uma coisa mais drástica e estilizada que eu desisti. E todas as outras árvores do mapa foram feitas iniciando dessa aqui. Eu só mexi em algumas coisas, removi partes do caule, movi alguns planos, nada muito complicado e o resultado ficou legal. E as que estão mais distantes, mas que não são só um plano, dá pra ver que elas são bem simples. Eu não tô ligando pra quantidade de polígonos, mas não precisava colocar detalhe numa árvore que tá lá no fundo e que você não vai chegar perto dela. Tudo isso aqui tem menos de 4.000 polígonos, o que é insanamente baixo. Por exemplo, os personagens que eu faço são bem simples e eles passam de 2.000 polígonos. Essa casa eu mostrei a construção dela vários vídeos atrás, aqui no canal. Eu só precisei sujá-la um pouco, então eu apliquei uma textura de sujeira em cima da textura original e passei um tempo bagunçando a casa. Não ter muito planejamento tem seus lados negativos, tipo, obviamente. Se eu soubesse que eu ia usar a casa desse jeito nesse projeto, eu já teria feito ela bagunçada. Aí eu não só precisei fazer alterações agora, mas os novos polígonos também não tinham espaço na textura. A textura tá toda ocupada. Esse não é o maior problema do mundo, mas é uma coisa que eu encontrei devido à falta de planejamento, tecnicamente. A luz batendo dentro da casa vem da lanterna do carro, é só temporário, eu só quis mostrar isso aqui de uma forma legal, e tem algumas curiosidades para falar sobre o carro. As luzes são spotlights presas no carro, a sombra é física, tipo é um objeto físico no carro. As lanternas reaproveitam a mesma textura do carro, só que com um material emissão de luz para ficar sempre com o máximo de claridade. E tudo isso está preso no carro, então dá para trocar a posição sem muita dificuldade. Sobre a tal técnica especial que eu usei, finalmente, eu vou usar as torres como um primeiro exemplo. Essas torres existem no mundo real, e são até mais altas parece, o que é meio sinistro. Eu usei a foto delas como base para fazer a modelagem 3D e também como base para fazer a textura. Depois eu passei a textura por um programa, um filtro, para deixar pixelizado nesse estilo. Eu tenho um vídeo explicando como usar fotos como textura,
E também falo mais sobre o tal filtro em outro vídeo, links na descrição. Usar fotos como textura não é uma coisa nova, jogos fazem isso desde sempre, Max Payne é um exemplo clássico, mas isso não é bem o tal truque que eu queria falar. Não foram só fotos que eu usei. Para fazer a maioria dos modelos aqui, eu usei fotos do Google Maps. Essa aqui é a tal coisa diferente. Eu poderia ter escolhido fotos perfeitas de Fiat pela internet. Mas não, eu escolhi um carro qualquer que eu encontrei no Google Maps. O que deu uma sensação mais real, parecido com o que eu falei sobre as torres, sobre tipo aquilo realmente existir. Tá bom que toda foto de carro é um carro que existe, mas acho que você entendeu. A cerca veio do Google Maps, a rua, na verdade a rua é do Google Earth, tanto faz, mas mais importante, toda essa floresta foi feita com fotos que eu peguei no Google Maps. Eu só precisei remover o fundo e passar pelo mesmo filtro que eu falei antes. Uma outra coisa em que o filtro ajudou foi usar a opção de paletas para igualar a cor das texturas. Dessa forma faz parecer que tudo veio do mesmo lugar. Usar Google Maps foi bem legal, porque me deu liberdade para literalmente viajar pelo mundo, tirando fotos do que eu quero adicionar no jogo, sem limite. Eu só não sei como fica a legalidade disso. Tem um ícone de direitos autorais da Google, se você prestar atenção. Mas como esse projeto é só por diversão, é só um experimento, eu não tô preocupado. E agora que eu falei sobre como eu fiz a textura desse carro sem precisar pintar, eu quero falar um pouquinho sobre a modelagem dele. Eu comecei com a versão mais simples possível. Coloquei rodas por cima, não precisei fazer espaço para elas sequer. Aí depois eu coloquei uma divisão para poder arredondar as pontas do carro, para poder ficar desse jeito aqui. Aí eu já apliquei a foto em cima dessa modelagem e usei a foto como referência para poder ver se tinha mais detalhe para colocar. Aí eu coloquei esses detalhes em cima da roda, a roda ainda tá separada, ainda não existe nada aqui, e foi isso. Esse não é o jogo rodando, aliás, é só eu passeando pela cena 3D, mas é uma boa demonstração do visual que eu quero. Como foi rápido fazer isso aqui, se você tem ideia de alguma outra cena qualquer que fique legal nesse estilo, tipo para outro jogo, sem limitar a imaginação, eu aceito sugestões, porque eu quero fazer mais disso aqui. A cena não tá pronta, mas tá próxima. Eu não quero ficar preso para sempre fazendo melhorias nela, mesmo que eu esteja gostando. A ideia não é fazer um jogo completo, aliás, tá mais para uma demo, e não tá longe disso. Então, se você quiser saber mais sobre o projeto, é só continuar acompanhando o canal. Se você gostou, deixa um like, considere compartilhar. E é isso, até a próxima.